Olá, bem-vindos ao nosso canal Estatística é Fácil. Estatística é fácil. Hoje, como eu já havia dito, vamos fazer um exercício estatístico aqui de análise de dados. Vamos rodar um modelo de regressão linear e, para tanto, eu busquei dados aqui num livro texto que eu tenho, que foi editado pela Unicamp, foi produzido também por professores de lá, professor Reinaldo Charnetti, entre outros, que fizeram essa publicação. O nome desse livro é Análise de Modelos de Regressão Linear com Aplicações, É da editora Unicamp, a edição que eu tenho aqui é de 1999. É um livro muito bom, um livro-texto muito bom, que tem aí para falar de modelos de regressão linear e as suas aplicações. Ele é um bom livro-texto, aí recomendo, tá? Para saber mais informações, eu tenho aqui, escrevi aqui o código brasileiro, aqui dessa publicação, para que vocês pudessem então buscar, olhar. Lá tem em detalhes, toda a análise que eu fiz aqui, e que inicialmente será de um modelo de regressão linear simples, E aí, porque esse tipo de modelo, de regressão linear simples, ele tem algumas características específicas, Resumindo, o modelo de regressão linear simples, ele é a soma, de uma parte constante e uma outra aleatória. A parte constante ela se dá por uma reta em função de uma variável aleatória chamada x, que também a gente descreve como uma variável regressora. E a parte aleatória, ou erro, geralmente a gente fala como erro, que representa aquilo que influencia aleatoriamente a variável y, que é o nosso objetivo, a variável resposta, no caso, daquilo que a gente gostaria de inferir, saber a respeito, fazer uma previsão, talvez, em função aí, ou não, às vezes a gente não quer fazer uma previsão, mas quer por aí simplesmente determinar se ocorre essa relação entre o y, a variável resposta, e uma variável x aleatória qualquer. E aí o modelo descrito está aqui, y é igual, a variável resposta é igual a variável a reta, aí tem aqui a função da reta, que no caso aqui eu escrevi, beta 0 mais beta 1x, é a mesma coisa que a função afim, a mais bx, e a parte aleatória, que é o e, que é o erro, e esse erro ele tem lá no fundamento do modelo linear simples, o modelo de regressão linear simples, ele tem uma característica, a distribuição dele, do erro, segue uma normal de parâmetros μ, a média igual a 0, e a variância igual a sigma 2. Tá? Esses detalhes mais específicos, lá no livro desse que eu estou pegando as informações, vocês podem recorrer para poder obter todas as informações aí com bastante detalhe. Os dados aqui, que acontece? Aqui tem dados que existem nessa publicação, que no caso é um estudo que foi feito com crianças, meninas que praticam o balé, que fazem dança clássica, balé. E são 163 observações, e aí colheu dessas meninas, são meninas entre 5 e 16 anos, colheu algumas informações, a idade, o peso e a altura.
E além disso, o que eles tinham como objetivo? Saber se o ângulo, né, a nossa variável resposta, né, o y, né, do nosso modelo, é o ângulo que o pé faz, né, para um certo movimento do balé. Então, colheu, além dessas 3 informações aqui, idade, peso e altura, colheu também essa angulação do pé esquerdo e do pé direito, né, dado aquele movimento, né, que elas, o mesmo movimento que todas fizeram. E aí colheu, né, lá, não sei bem, né, como fizeram isso, né, mas colheram, né, o ângulo do pé esquerdo e o ângulo que fazia o pé direito, né, nesse movimento. E aí aqui eu tenho a média, né, dessas 2 informações, o ângulo do pé esquerdo com o ângulo do pé direito, e aí para cada uma das observações, das 163, né, observações aqui que fazem parte desse conjunto. E aí essa informação, né, a informação no Python, ela tem várias formas, né, de você entrar. Eu aqui coloquei dessa forma porque são poucas informações e para exemplo, né, para estudo, né, que a gente vai fazer aqui usando Python, né, eu achei interessante colocar nesse formato, né? Na prática, né, as informações, né, que são analisadas pelo Python, né, que a gente utiliza, né, a gente tem vários recursos, né? A gente pode fazer uso de um ETL, né? Você pode acessar, né, um banco de dados, SQL, né? Ou NoSQL, né? No caso do MongoDB, SQL, por exemplo, um Oracle, né? Unix, enfim. Você tem várias formas, várias bibliotecas dentro do Python, né, para fazer acesso a um banco de dados, né, e extrair, escrever, ler, enfim, manipular ali as informações, né. Então esse formato aqui, ele tá JSON dados é uma variável, né, é uma string, né. Toda a informação, né, que está aqui, ela tem essas 3 aspas aqui iniciais e no final dele, né, tem mais 3 aspas e aí tudo que está entre essas aspas é uma string, é um conjunto de caracteres. Ele, nesse momento, ele tem um formato JSON, né? O que é um formato JSON? O que é o JSON? O JSON é um tipo de arquivo. Um arquivo para você organizar dados. Ele tem características, né? Ele é leve, é de fácil leitura, é muito utilizado, né? Frequentemente utilizado em situações, né? Em ações, né? De programação pela web, né? Por exemplo, né? E aí o que acontece? O JSON, né? Na verdade, JSON, a palavra JSON quer dizer JavaScript Object Notation, né? Uma notação, né? Um objeto de notação em JavaScript, né? E aí essa notação, né? Ela tem uma característica que ela se organiza por uma chave e valores vinculados a essa chave. Então aqui eu tenho a chave IDD, que é a idade daquelas 163 meninas, né? Entre 5 e 16 anos. E aqui estão as informações. Da mesma forma, o peso, aí o peso de cada uma das 163 meninas, a altura e, como eu já havia falado, a média, né? Entre o pé esquerdo e o pé direito da angulação, né? Que é feita aqui. Não sei agora, não tenho informação se essa angulação aqui está em graus, se foi feito, eu não tenho essa informação aqui, tá? Mas o livro está disponível para quem quiser obter mais detalhes, tá bom? Outra situação, né?
Esse arquivo aqui, ele é um arquivo, no caso, aqui não é um arquivo, aqui é uma variável, e o valor dela é uma string, essa string toda aqui que está aqui embaixo, né, todas essas informações, que tem esse formato parecido com o JSON, mas ela, dentro do Python, nesse momento, ela é uma string. Então, por exemplo, se eu abrir aqui um terminal, vamos abrir aqui um terminal, vamos pausar aqui que vai demorar um... Então, voltamos aqui. Então, esse arquivo aqui, né, essa variável, né, JSON dados, ela é uma string, como eu havia falado. Então, eu abri aqui um terminal e li, tá vendo? O formato é o mesmo, aqui embaixo no terminal, né, do Python, do VS Code. Eu tenho aqui, rodei o Python, então ele leu aquelas informações, né? E eu aqui, para seguir um checklist, né, eu vou botar aqui fazer um teste, né? E vamos matar aqui esse nosso terminal. Vamos escrever aqui print, que é uma função aqui do Python. Vamos botar aqui o nosso arquivo, né? No caso aqui a variável JSON dados. Vou pular aqui uma linha e vou botar um segundo print aqui com tipo type, né? Que vai dar o tipo desse objeto, né? Porque o Python, né? Não sei se eu já falei isso em outra oportunidade, é uma linguagem open source. Ela é uma linguagem orientada a objetos. Então, tudo dentro do Python é um objeto. E como objeto, ela tem lá características, ela tem uma maneira de você guardar isso na memória, né? E nesse momento, JSON dados é uma variável, uma string, e ele tem uma formatação. Nesse momento, ela pode ser utilizada de várias formas, né? Mas não como um arquivo JSON propriamente dito. Para isso, a gente tem que fazer uma transformação nessa informação, né? No tipo dela, né? Ela agora é string, ela tem um formato parecido, similar a um JSON, mas ela não é um JSON. Então, a gente não pode rodar algumas coisas que exigem que os dados estejam, que sejam identificados, né, pelo Python, né, como uma JSON, né, um arquivo JSON. Tá? Então aqui, ó, vamos rodar Ctrl S, vamos abrir um terminal aqui novamente, só mais um minuto que ele vai demorar. Muito bem. Eu estou dizendo que vai demorar porque o meu computador ele tem aqui um certo limite, né, com relação à memória, né, e aí nesse momento, né, se eu não der uma pausa aqui, eu não vou conseguir rodar muito rapidinho, né? E aí, para que o vídeo não fique muito extenso, né, eu dou essa pausa aqui. Aí já lemos aqui, né, o arquivo, né, ele imprimiu o arquivo e aqui no final ele deu a classe do objeto, que é string, lembra? Que aqui a gente colocou, né, imprimir, né, o arquivo, né, a variável JSON dados, e imprimir também o tipo, né, que essa variável, a classe que essa variável, esse objeto tem, tá? E aí, como é que eu faço? Vamos converter isso aqui num dicionário de dados. Por que isso, um dicionário, Edson? O dicionário é uma estrutura, é um objeto do Python que tem uma estrutura igual, semelhante à de um arquivo JSON. Ou seja, ela também é organizada em chave e valor. Então, eu vou novamente aqui colocar as informações. Ó.
Antes a gente tinha aqui JSON dados, né? Então vamos botar aqui JSON dados, vamos botar assim, dict, né? Que é para dizer que é um dicionário de dados. Aí como é que eu vou transformar? Eu vou, nesse momento, eu tenho que importar uma biblioteca aqui, ó. Vamos botar aqui bibliotecas, né, que eu vou usar. Import JSON, tá? Ops. Isso. Import JSON. E aqui vamos botar JSON. Ele já aparece aqui para mim, tá vendo? Ponto iLoads. Ou load. Pode ser load. Depois eu falo a respeito do porquê load e não loads. Enfim, essa é uma função dentro, né, da biblioteca JSON, né, que vai ler aqui o objeto, né, que no caso é JSON dados, né, que é uma variável, né? Então vamos botar aqui JSON dados, né? E aí nesse caso eu vou converter, na verdade, né? Loads, ele vai converter o JSON dados, que nesse momento é uma string, né? A gente viu aqui, né, a classe dela. Vamos converter para, vamos usar aqui o print type, né, para um arquivo, um dicionário, né, um objeto dentro do Python chamado dicionário, que tem essa característica de chave e valor, tá bom? Aí a gente salva aqui e vamos rodar de novo. Vamos aqui embaixo, a gente roda aqui, ele dá um limpa aqui, eu acho que foi mais rápido. Ó, foi bem mais rápido. Aí, conclusão, ele tem na memória, né? Esse é o formato dele, né? Como string, né? E agora, né, como para dados, né, vamos até podia ter feito, né, aqui, né, que eu não fiz. Vamos botar aqui print os dados, o dicionário, tá? Dados underline dict. Vamos salvar. Vamos aqui de novo. Olha lá, tá vendo? Agora ele é um dicionário de dados, aí ele tem uma formatação, né, que ainda é chave e valor, mas ele está disposto de forma diferente. Ele já não é mais uma string, né, ele é um dicionário. Então, aqui, né, você o dados dict, né, que é um dicionário, né, a classe dele é dicionário desse objeto. E anteriormente é string. Muito bem, então a gente já converteu isso, mas Edson, ele ainda não é um JSON, ou ele já é um JSON, porque você está dizendo que ele é um dicionário, né, de dados. Realmente ele é um dicionário de dados e a gente pode converter, que vamos aqui, ó, copiar essa aqui para a gente botar essa história aqui. Converter o dicionário em um arquivo JSON real, né? E aí, o que acontece? Por que um arquivo JSON real? Né? Porque o arquivo JSON ele também é uma string, né? Então, vamos pegar o dados dicionários, né, e vamos transformar ele em um arquivo JSON. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai... Vamos botar aqui... Não. Dados JSON. Dados... underline JSON. Né?
A gente tinha JSON dados, agora a gente vai trocar ali a ordem para ser uma variável diferente, né? Uma variável nova. E aí dentro dela eu vou chamar a biblioteca JSON, né? E vou colocar aqui dumps. O dumps vai fazer agora essa transformação daquilo que era um dicionário, né? Dados dicionário, né? Para um arquivo, no caso, JSON real, tá bom? Como é um arquivo JSON, eu posso aqui colocar algumas características nele. É interessante aqui, por exemplo, a indentação. A indentação dele eu vou botar aqui como sendo 2, que é justamente, ele vai pegar, em vez dele ficar como está aqui embaixo, né, a chave e os valores um ao lado do outro, ele vai botar para cada valor um embaixo do outro. Vocês vão ver que a formatação vai ficar bem diferente em função dessas características aqui que tem o arquivo JSON, tá? A outra informação aqui que a gente pode colocar não, eu acho que tá bom. Só isso aqui, eu acho que tá bom. Isso, por enquanto, isso aqui tá bom. E aí a gente vai pegar e vai imprimir isso. Vamos imprimir aqui, print. Primeiro tipo, type, dos dados JSON, né? E aí que depois eu vou botar print, esse novo arquivo nosso aqui, essa nova variável. Vamos botar aqui no final do print, vamos pular aqui a linha, tá bom? Muito bem, aí a gente salva. E aqui embaixo, vamos chamar a nossa variável. Talvez não apareça no vídeo, mas eu estou dando um comando aqui para poder limpar a tela e depois, ó, já viu? Já tem aqui a informação, né? Bem, uma estrutura bem diferente daquela do dicionário, tá vendo? Já formatou diferente em função lá da característica, né, que eu botei o parâmetro, né, que eu coloquei dentro da função dumps, de indentar e dar um espaço, né, de indentação aqui, que é um espaço que fica aqui antes, que equivale a 2 unidades aí de espaço aí na formatação, tá? Então, ó, já tem informação uma debaixo da outra, ó, viu? Para altura, peso, para todas elas, né, a idade e aquela média, né, da angulação dos pés, diferente do que era antes, ó, como o dicionário. Aí aqui, ó, no início, lembra que eu fiz aqui, imprimi os dados, ó, na linha aqui 74, aqui em cima, ó, imprimi os dados, né, do dicionário, eles estão aqui, ó, impressos, né? Antes eu já tinha visto, né, que era um dicionário, né, aqui, ó, dict era a classe, né, daquela variável, a variável dados dict, né, que eu chamei lá. E logo aqui na linha embaixo, né, eu fiz a conversão dessa variável, né, dados dict, para essa outra aqui, dados JSON, né, porque ela é no formato JSON mesmo. E aí, coloquei aqui o tipo, né, o tipo dela, ó, é uma string. Ah, voltou o que era antes? Não, não voltou o que era antes. O JSON, ele é uma string, mas agora ele de fato ele é interpretado como uma string JSON, né? E aí, como string JSON, né, você pode manipular ela de forma aqui com outras funções que existem dentro do Python, tá? Então, esse já foi, né, a leitura da informação, né? Eu posso fazer isso de forma mais automatizada, Edson, em vez de ser só a linha a linha? Posso,
posso criar aqui um arquivo JSON, e a gente fará isso no próximo vídeo, né? Para esse aqui não ficar muito longo, vou aqui criar uma função, né? Para então fazer essa manipulação desses dados, né? Salvando esse arquivo, né? Que agora está aqui dentro do computador, numa variável, salvando ele de forma externa, né? Para que a gente possa recorrer a ele numa próxima oportunidade, assim, sem ter que reescrever, né, reeditar ele tudo novamente, tá bom? Bom, é isso. Estatística é fácil, gente. Não esquece de dar lá um like lá na nossa... Se você gostou, né, desse vídeo, né, dá um like e faz a sua inscrição no canal, ajuda a gente aí, tá bom? Um abraço!